Então a gente vai começar pelo ponto mais polêmico que a gente comumente, infelizmente, a gente ouve em quem está no início dos bancos da academia, tipo assim, é aquela caça pergunta, senhor é professor e mais o quê? Como se o professor não fosse uma profissão digna. Então eu queria ouvir do senhor, que eu sei que é um apaixonado não só pelo direito, mas pelo magistério, pela advocacia, começar quebrando esse paradigma de quem está nos ouvindo, de que se não fossem os professores não existiria o direito, né, professor? Sem dúvida. Eu ouço, meu amigo, essa pergunta todo semestre, né? Você é professor apenas ou você trabalha? Você só dá aula, leciona ou você tem alguma atividade? Como se a docência fosse algo secundário. E eu tenho orgulho de dizer que eu sou professor, né? A minha rede social é Professor Marcelo Ribeiro. Embora a magistratura não tenha sido uma opção para mim, durante a minha graduação na Universidade Federal, eu nunca me imaginei professor. Mas hoje, eu lhe digo que sou professor raiz e tomei essa decisão porque eu percebi, seguindo o último conselho que meu pai me deu em vida, que a gente passa a maior parte da nossa vida no ambiente de trabalho. E esse ambiente de trabalho, claro que a remuneração é importante, mas esse ambiente de trabalho tem que ser um ambiente que nos faça bem, que lhe dê propósito, perspectiva, lhe traga satisfação, realização. Não adianta ter uma excelente remuneração, mas levantar todo dia de manhã para dizer, pô, eu tenho que ir trabalhar. Porque, como eu lhe disse, a gente vai passar a maior parte da vida no ambiente de trabalho. Você vai levar 35 anos no ambiente de trabalho. Depois da reforma da Previdência, 2 encarnações até se aposentar. Então, esse tem que ser um ambiente que nos traga propósito, satisfação. Quando eu me vi feliz, realizado no magistério, na docência, eu abracei a docência para a minha vida e desde então eu tenho investido na minha qualificação. O que me permite hoje viver da docência. Mas não era essa uma opção na minha graduação, nos meus primeiros anos de atividade profissional na advocacia. E quando foi que isso virou a chavinha, professor? E como foi assim com aquele lidar com a decisão de quero ser professor porque é isso que eu amo e em contrapartida a gente ter aquele senso comum dizendo assim, tu vai ser professor, o senso comum, né, que vem, como foi o momento, o que passou. Eu gosto muito, a gente gosta muito de puxar essas experiências dos nossos convidados, porque às vezes alguns ouvintes nossos ou quem está nos assistindo pelo YouTube está passando por esse momento ou está no início de do que decidir, o que fazer. Então, o que passou pela sua cabeça? Como foi? Foi algo que foi difícil? Foi algo que precisou quebrar alguma ponte? Ou foi algo muito natural acontecendo? Bom, eu vou contar a vocês aqui uma experiência que eu tive no 3º ano, e aí a gente volta para 1995, mas eu serei breve. Bom, minha mãe era professora, e ela me dizia, inclusive, meu filho seja qualquer coisa na vida, menos professor. É como alguns colegas advogados dizem para os filhos. Não vá por aí. Então minha mãe me dizia isso, seja qualquer coisa, mas não invista na docência, porque você pode se apaixonar e vai ser difícil sobreviver com a remuneração que é paga aos professores, porque infelizmente essa é mais uma categoria desrespeitada no país. Mas, e aí talvez por conta disso eu sequer tivesse cogitado a docência durante o período da graduação na Universidade Federal da Bahia. Eu me formei e eu imaginei seguir pela magistratura. Então, eu entrei em 97 na Federal, me formei em 2002. Mas, veja que, para eu ingressar na UFBA em 97, a minha mãe era professora, então ela ganhava R$ 423, 329 ela utilizava para pagar o meu 3º ano. Então, minha mãe basicamente trabalhava na rede pública, como professora, para pagar os meus estudos na rede particular, para que eu estudasse num excelente colégio e, a partir daí, tivesse condições de ingressar na universidade pública. Não havia cotas, fiéis, nada disso. E a UFBA tinha apenas um vestibular por ano. E eu me preparei muito para isso, né? Porque no meio do 3º ano, eu descobri que minha mãe estava nós descobrimos que minha mãe estava com câncer e já no estágio avançado, ela não teria muito tempo de vida. E isso me fez ter ainda mais responsabilidade com os estudos.
Eu digo, eu não me perdoaria se minha mãe morresse antes de me ver entrar na universidade. Então, naquele momento, eu virei a chave. E meu pai, de outro lado, venceu na vida, mas sem instrução, né, formal, tradicional. E meu pai já tinha dito, olha, eu já paguei até o terceiro ano, como a gente chamava na época, e eu não vou investir na universidade. Então, se depender de mim, os seus estudos encerram aqui. Como é que eu percebi isso? A minha única chance de seguir estudando passa pela universidade pública, e para isso eu preciso ter uma boa formação. Essa formação me é assegurada pela minha mãe, mas ela não vai ficar aqui muito tempo. Então era tiro único, né? Bala de prata. Bala de prata. E aí no meio do terceiro ano, eu estudava, muitas horas por dia. Formamos um grupo de estudo, éramos 13 alunos, e eu estava entre os 5 melhores alunos, scout lá do... E aí havia um vestibular no meio do ano, numa universidade particular. E aí a moça que eu namorava na época me disse, Celo, faça vestibular no meio do ano, porque sua mãe não tem tanto tempo assim, e mesmo que você não vá concluir os estudos, você pode dar essa alegria à sua mãe. Eu fiz, tá bem, você tem razão. E aí todos nós, no grupo, nos inscrevemos e fizemos o vestibular no meio do ano para a universidade, que era na época católica, particular. Todo mundo passou, meu amigo. Só eu perdi. Naquele momento, porque eu sei que tem muita gente que nos ouve agora que passa por dificuldade, naquele momento, eu tive dificuldade de entender qual lição tirar dessa derrota, porque foi como eu enxerguei. Por que que se desse grupo, 5 melhores dos por que só eu perdi? Mas olha como o tempo é o senhor da razão. Porque eu fui o único a perder o vestibular no meio do ano, mesmo sabendo que eu não teria como arcar com os estudos. Como eu fui o único que perdi no meio do ano, eu fui o único desse grupo a permanecer com 2 turnos dedicados aos estudos. Por quê? Porque quando virou o segundo semestre, todo mundo de manhã estava estudando já direito e permanecia à tarde no curso, estudando para a UFBA no final do ano. Como eu fui o único que perdi, eu fui o único a continuar estudando de manhã e de tarde para a UFBA. No final do ano, todos nós fizemos vestibular para a Universidade Federal da Bahia. Todo mundo perdeu. Só eu passei. Então eu vou te dizer aqui, de coração, 1000 vezes eu pudesse voltar, em todas elas eu teria perdido. Porque aquela derrota, aquilo que me pareceu ser uma derrota, um obstáculo, na verdade me preparou para aproveitar uma oportunidade melhor logo na frente. E eu tenho certeza que se eu tivesse ingressado na Católica sem ter um custo, sem ter nenhuma possibilidade de arcar financeiramente com esses custos, eu não estaria aqui conversando contigo. Então eu sou advogado hoje, porque entrei na universidade pública, mas isso me custou no meio do caminho uma lição, que hoje eu vejo como assim, uma vitória, né? Mas enfim, entrei na universidade, entrei em 97, me formei em 2002. Quando eu me formei, eu não cogitava o magistério, eu pensei na magistratura, então eu me inscrevi na pós-graduação da Escola de Magistrados da Bahia, que oferecia uma pós-graduação com 760 horas, era um curso anual, com aulas de segunda a quinta, voltado para o concurso. Eu queria magistratura, fui para lá. No final desse curso de pós-graduação, que foi de 2004 a 2005, a minha professora de constitucional disse, olha, vocês estão concluindo a especialização, eu coordeno um curso aqui em Salvador e haverá seleção para contratar professores. Como vocês são praticamente especialistas, podem se candidatar. E o que é que eu pensei? Eu vou me inscrever, vou assumir 1 ou 2 turmas somente para continuar financiando os meus estudos, porque eu estava advogando para pagar após, para financiar os meus estudos, almejando a magistratura. Então, assim, entrei só para passar uma chuva, sabe? 1 semestre ou 2. Mas aí eu me vi extremamente feliz com a atividade da docência. E eu me lembro bem, porque, como eu lhe disse, foi o último conselho que meu pai me deu em vida. Eu voltei para casa, saí para trabalhar às 7h30, voltei às 11 horas da noite. E meu pai me disse, considere essa uma possibilidade, porque você sai de casa de manhã, volta tarde, eu estou vendo que você está exausto, mas você está feliz com o que está fazendo. E o ambiente de trabalho é uma coisa que você tem que considerar. Pai, a remuneração não é boa. Ela será se você continuar se dedicando. Se você gosta do que você faz,
você vai continuar se dedicando, os títulos virão com naturalidade, você vai se destacar e a remuneração vai acompanhar isto. E você, quem sabe, não vai poder não sobreviver, mas viver da docência se você for um excelente docente. Considere isto. E ali eu virei a chave para a docência e desde então eu passo a investir na minha titulação.